Olá, criatura, tudo bem? Seja bem-vindo então para o nosso segundo episódio do Na Tela na Vida, Cine Sistêmico. Mais um dia de encontro para um bate-papo gostoso sobre um filme que vai trazer muito conhecimento, muitas percepções novas para nós e para vocês. Qual que é o Então, filme de hoje, o Érica? filme de hoje é Os Escritos Secretos. Antes de a gente começar a falar sobre o filme, como sempre, ou pela segunda vez, lembre-se que vai ter spoilers. Se você não assistiu o filme, para aqui, dá uma pausa, vá assistir o filme e volta para escutar o que a gente tem para conversar. Porque a gente vai falar em muito detalhe, a gente vai falar sobre plot, vai contar a história toda que acontece no filme e se isso te incomoda, assiste o filme primeiro, tá? Exatamente. Estamos todos avisados. Estamos Então, combinados, né? então, Para ninguém ficar chateado com ninguém. exato, combinado. Então, Os Escritos Secretos é um filme, na verdade, baseado num livro, mas é um filme que conta a história de uma mulher, Rose, que passa por um. A história de vida da Rose é meio complicada, porque ela morava numa cidade pequena, na Irlanda. É uma cidade muito conservadora, muito religiosa. Então, a Rose é uma mulher bonita, uma mulher diferente na maneira de pensar, incomodava muita gente na cidade. Mas Naquela contando que época. só Yeah. voltou para a cidade, né? Sim, exato. Porque ela trabalhava na Inglaterra, mas com a guerra, né? Ela teve que voltar para a cidade Ela dela. perdeu o emprego, e voltou para a cidade natal, Exato. que era onde ela ainda tinha uma tia, que era irmã da mãe, Sim, né? exato. Então, ela retornando à cidade, né, na Irlanda, ao país dela, ela voltou para lá, nessa cidade pequenininha, e tentando manter a vida. Começou a trabalhar, mas só que no meio da guerra tinha muita incerteza, tinha muita briga, muita guerra. E com o tempo, a Rose começa a chamar muita atenção. As pessoas, ela pela beleza, não só pela beleza, mas pela como ela se move na cidade, ela chama muita atenção. Então, ela conhece as pessoas. Tem um padre, né? O padre da cidade, que eles começam a ter uma amizade que se transforma numa coisa muito mais profunda na parte dele, no sentido que ele, mesmo padre, começa a desenvolver sentimentos por ela. É, Fica meio obcecado por é ela, né? obcecado. Isso, Quer começa como aquela coisa controlá-la, assim, né? né? Que parece normal, né? É padre, mas continua sendo um homem. Então, ele sente fica obcecado, né, por ela e tenta dominar essa mulher de maneira que não cabe a ele, porque ele é padre, o lugar dele é em outro. Então, a Rose se apaixona por um soldado que, que ele lutava no exército do IRA, que era até uma facção muito, muito violenta, né? Que tem um histórico de violência muito grande na Irlanda. Então, por ele ser dessa facção, a própria cidade era meio assim com ele. Então, eles já estavam contra ele para começar. Então, a Rose se envolveu com esse E homem. já era, de certa forma, excluído, né? Excluído, exato. Então, até isso, né? Uma cidade pequena, onde a religião, né, envolve geralmente a vida das pessoas desde o nascimento, tem essa exclusão, que se você não é parte do nosso meio, você está fora. Uhum. Então, então a Rose se envolve com o Michael, que é o soldado, e a cidade começa a se descobrir, né, saber da vida dela, e todo mundo se move para poder E, na separar. verdade, eles ainda não se envolviam, né? Ele só Não se estava envolver, ainda, né? Em volta dela, daquele jeito que era antigamente, rodeando. Mas rodeando, né? Como vários outros da cidade, né? exato, exato, porque ela era uma mulher jovem, então realmente ela tinha, tem até uma cena no filme que a mulher fala com ela, como que você tem que você faz com os homens que eles ficam todos deslumbrados com você? E ela fica assim, sem saber o que responder, porque ela não é uma coisa que ela quer fazer, né? Que E acontece. acontece que ele também, né, durante esse momento
primeiramente, quando ela chega, ele fica rodeando, só que ele tem que ir para a guerra, né? Tem que ir, tanto Quando que ele vai, eles né? ficam distantes, Aí afastados. É, eles ficam distantes, eles não tinham se envolvido ainda, não, e o pessoal, os homens todos da cidade estavam, né, loucos com ela, né? Todo mundo tá. querendo, né, ter algo com ela, e esse padre fica no Inclusive meio o padre. disso, inclusive o padre. E o padre está no meio disso, né, Sim, no sentido de querer contornar aquilo ali, só que a gente entende que não é pelo bem-estar social, mas uhum, muito mais pelo mal-estar que ele estava sentindo enquanto homem, né, vendo aquela exato. É. mulher. Então, depois de um tempo, o Michael retorna à cidade de uma maneira muito inusitada. A gente conversou sobre isso, porque literalmente caiu de paraquedas A vida dela. na vida dela. Então, assim, a gente sempre fala, meu Deus, me manda um homem caindo de paraquedas. Literalmente caiu na vida da Rose de paraquedas, e Aham. ele, nessa confusão de ele cair no paraquedas, a Rose vê ele caindo e vai tentar ajudá-lo, tentar se soltar, porque ele fica, o paraquedas agarra na árvore e ele tá quase sufocando, né? Porque se emaranhou com o pescoço, e tudo, então ela vai lá, tira ele da pendurada da árvore. E assim que ele se solta, já escutam gente vindo correndo atrás deles. Ou seja, o pessoal da cidade já sabia que ele estava lá, já estavam procurando ele. E ela, naturalmente, vai escondê-lo na casa dela. E a Rose morava num lugar mais afastado. A casinha dela era no meio do mato, praticamente, no meio da florestinha. Então ela leva o Michael para lá. O pessoal da cidade vem e tenta procurá-lo. Ela esconde ele num armário. E Uhum. eles não encontram, né? Então, assim, eles tentam, até onde eles conseguiram, ser meio intrusivos até, né? Entraram na casa dela e procuraram, mas tudo Ameaçaram ela, né? ameaçaram, falaram, você E não aí sabe o um que está dos fazendo. homens a Exato, protege. exato. Então, assim, ela foi ameaçada e tudo, você está fazendo, porque isso você está protegendo um inimigo. Então, assim, ela já sabe que aquilo ali causa uma tensão muito grande, porque para o filme. É o que vai mostrar por que que ela tá fazendo. Ela vai se apaixonar por esse homem. Ele não é benquisto na cidade. Então Uhum. já existe o conflito ali, né? Então, com o passar do tempo, ele morando lá, eles se envolvem, se apaixonam, eles se apaixonam e eles. Ela, então, só contou uma coisinha. Ela Sim. cuida dele, né? Porque ele tá ferido. Exato, que ele tá machucado, é. E enquanto ele tá ali, ele vai se organizando para ele conseguir voltar, porque ele precisa voltar, né? Porque ele estava Uhum. servindo, né? E aí, no dia que ele decide que ele vai embora, que ele pega a moto que era do pai da Rose, É verdade, a moto. né? Ele conserta a moto que era do pai da Rose, que ela vai para casa que os pais dela moraram, né? Uhum. E que o pai dela faleceu, né? E deixou aquela moto lá. Uhum. Ninguém mexeu na casa, olha que interessante, né? Eu achei muito interessante isso também, aquela casa ficou ali abandonada, né? Pois Porque é. a mãe dela também foi institucionalizada, né? Porque caiu Uhum. naquele buraco do luto. E aí os dois se relacionam. No dia que ele fala que ele vai embora, ela pede para ele não ir embora. Por quê? Uhum. Ela também era excluída e ele era excluído. Então os dois tinham se unido e os dois juntos podiam juntos, né, não se sentir mais excluídos, né? Exato. Só que, né, no dia seguinte, né, o padre bate na porta da casa. Esse padre. Ele já tinha batido antes, né? Ele estava lá escondido, ele já tinha batido antes e tinha chamado a Rose para trabalhar com ele, É né? Porque verdade. ele acreditava que aquele lugar ali não era para Rose. Exato. Só que aí nesse dia que ele volta, o Michael toma a frente e abre Uhum. a porta. Então tem um confronto entre os dois, né? Um confronto silencioso, né? Onde ele olha para o padre, Uhum. tipo, você quer falar alguma coisa? O padre Exato. não tem nada para falar, vai embora. Vai E aí o embora. Michael pede a Rose em casamento, eles vão se casam, e aí eu achei muito interessante porque eles se casam com um pastor, e o pastor, né, é do protestante, Sim, o que né? vale lembrar também, e que muita gente sabe, mas se você não sabe, fique sabendo agora, existe uma grande separação na Irlanda dos protestantes e os católicos. Até hoje existe briga, não tanto quanto antes, mas existe ainda uma rincha entre essas duas, né, religiões. Então fica, aquilo começou ali. Então, assim, pela Irlanda.
ser do jeito que ela e eles vão se casar com o pastor, Sim. já foi, é um ato de, Uma é um afronta total, né? rebelde, é uma afronta, é uma rebeldia, como diziam, né? É, É uma rebeldia. Então, é. foi muito significante isso para eles também, de casar Sim. com E o aí, pastor. quando eles estão voltando, né? A Uhum. Rose percebe que existiam pessoas lá dentro da casa dela e manda ele fugir, né? Exato. Aí ele foge e ela fica. Só que no que ela fica, o padre, como ele ficou muito, né? Ele se sentiu muito afrontado mesmo. Exato. O Michael estar lá na casa com ela, dela não ter dado notícia para ele, né? Não ter dado resposta que ela iria trabalhar com ele pega e escreve uma carta, né? Sugerindo, né? A internação dela no hospital psiquiátrico, porque ela estava com comportamento ninfomaníaco. Exato. Então, Do padre ninfomaníaco, para achei ela, né? Não engraçado dela porque para o eles, padre, né? é engraçado porque eles usam essa palavra e a gente pensar, o padre falou assim, o que que poderia colocar uma mulher no sanatório se não ninfomaníaca? Então, assim, ele usou uma palavra, uma descrição muito extrema para Mas fazer isso assim que era o acontecer. quê? Que era descrito, né? E muito rotulado, né? Uhum, Aquela mulher que era livre no seu sentir, exato. né? E aí é muito interessante, assim, para mim, durante o filme, a Rose fala com o Michael assim, é, eu acho que a minha mãe teve medo do amor. Uhum, E aí ela fala, eu tenho medo que você vá embora. Então, assim, a mãe sofreu tanto com amor que a Rose também, ela pegou para ela nessa percepção de que o amor tinha que ser sofrido, é, né? Então ela escolheu um excluído. A mãe dela também, quando teve relacionamento com o pai, não foi bem aceito pela sociedade, por aquele vilarejo, né? Então quando ele morreu, né, as pessoas criticaram muito e a mãe entrou num processo de luto muito profundo, né? Porque era o amor da vida dela, né? E aí a Rose também, por ter amado, também foi institucionalizada, né? então ela estava repetindo o que aconteceu com a mãe, né? A Exatamente, mulher. exatamente. E aí é muito interessante porque a gente pensa no que você falou no início, né? É, o ambiente onde nós estamos, ele determina muito de como eu vou agir. Por quê? Para eu pertencer a esse ambiente, eu preciso ser aceita. Para eu ser aceita, eu tenho que me submeter a essas normas. Então, isso falando daquela época, mas falando também de hoje, né, diz muito, porque muitas vezes a gente deixa de ser quem a gente é e fazer o que a gente deseja também pelo ambiente, não só pela família, né? Às vezes a minha família até quer romper, mas não consegue, porque aquele local, aquela situação onde a gente está, não existe espaço para isso. Então, por isso que muitas pessoas saem do interior e vão para a cidade grande, né? Saem do país e vão para outro, porque elas estão em busca também de poder ser quem elas são, né? E no caso da Rose e do Michael, ambos, né, foram julgados, ela institucionalizada e ele acaba sendo assassinado quando ele Exato. volta para procurar pela Rose, né? Que é um momento muito duro do filme, e ele fala para o padre, né, que o Uhum. padre estava lá. Ele fala Sim, pro é. padre, fala para ela que eu estava pensando nela e que eu a amo. Uhum. Então, olha como que o registro também, né, do amar, do ser Uhum. amado, né, ficou, né? Se Exato. você amar e for amado, você vai ser institucionalizado, você vai ser morto. Se Uhum. você for mulher, né, e demonstrar quem você é, você vai ser institucionalizada. Então, assim, o filme mostra isso de uma maneira muito clara do que acontecia e que ainda acontece muitas vezes em níveis diferentes, né, sobre a situação. Mas para mim, assim, a parte mais bonita é depois a gente entender o desenrolar dessa história, né? Que essa mulher então é institucionalizada e fica 50 anos nesse hospital, porque durante o processo que ela estava lá, institucionalizada, ela descobre então que ela estava grávida. Grávida, exato. A gente pode entrar rapidinho na parte mais prática de falar sobre o filme, né? Sim, Esse filme, uma das coisas que eu gostei muito é que ele vai para o passado e presente. Então, sim, mostra a Rose moça, né? sim.
enquanto a história dela se desenvolvia, e mostra ela já na idade mais velha, institucionalizada ainda. A instituição em que ela se encontra vai ser fechada e existe um psiquiatra que é chamado para acessar o que está acontecendo com ela, como se Deu uma ela avaliação. Uhum. avaliação para ver se ela pode ser colocada em que tipo de lugar que ela pode ser levada, porque todos os Porque ela pacientes não tinha familiar também, não né? tinha Ela era uma das família, ela não poucas tinha, que não exato, tinha. não tinha parentes de vivos, né? É. Então, ela teria que ser cuidada pelo governo de alguma outra forma. Então, eles estavam tentando procurar uma maneira de ajudá-la quando o lugar fechasse. Então, isso foi o Dr. Green, que é o psiquiatra, né? Vai lá, ele vai para lá e começa a conversar com ela e fazer perguntas e até durante o início, quando o organizador, o gerente, como é que chama? O diretor Dire- é o diretor do lugar, conta para ele a história da Rose, mas de uma maneira muito assim, ela não é a vítima aqui, tipo assim, não deixa ela te Ela é a enganar. louca. Ela é a É. louca, ela não deixa ela te enganar, não. Então, assim, ele já é colocado nessa situação com aquele pensamento de que, né, ela realmente não é uma vítima. E à medida que ele vai conversando com a Rose, e a Rose tinha assim, o nome do filme se dá porque a Rose tinha um diário secreto. Uhum. O livro da E Rose. o livro da Rose. Então, o diário secreto dela é que ela pegou a Bíblia dela e nas páginas da Bíblia ela escrevia a história dela de uma maneira mais poética, Sim. mas ela contava a história dela ali. Então, o psiquiatra começou a ler partes daquilo e tentava desvendar, conversando com ela, lendo o que estava escrito, ele tentava desfazer desemaranhar aquela história que estava meio assim, ele não sabia o que Estava estava meio acontecendo. nublada, né? Ninguém Sim, tinha certeza, ninguém. mas todo mundo ficava no julgamento, né? Exato. E ao mesmo tempo, porque a Rose, ela é dada como louca, né? Uhum. É, ninguém acreditava nas coisas que ela falava. Então, como ele chegou para analisar, ele realmente se abriu a ponto de, e se ela estiver falando a verdade? Então, ele começou a avaliar a situação da Rose com uma lente mais, eu acho que até mais branda, no sentido de, mas o que que aconteceu para essa mulher chegar no ponto de matar o filho? Porque isso é uma das coisas que ela, é o que ela é acusada, né? Que Sim. colocaram ela numa instituição por causa disso, porque ela foi acusada de matar o próprio filho. Uhum. E quando isso acontece, quando o filme volta para o passado e mostra a história dela, de como chegou a acontecer, dela engravidar, ter o filho. Sem contar que ela É, estava institucionalizada, sim, sim. e aí, por causa da E ela, ninfomaníaca, exato, ela né? Aí estava ela foi dentro do lugar. levada, alocada para um outro lugar, que era onde as mulheres que estavam grávidas iam, porque a igreja pegava as crianças e Uhum, colocava para adoção. exato, Quando ela chegou lá e ela viu que o caminho ia ser esse, ela começa a pensar como que ela ia fazer, porque ela não queria dar o filho dela para adoção, porque era o fruto do exato, amor dela com o Michael, exato. né? E aí o que E ela aí a faz? oportunidade, né, que É, ela tem, que uma pessoa pede para ela fechar a porta dos fundos, ela foge. E exato. aí ela foge para o lugar que ela sempre gostava de ir, que era nadar no mar, né? Uhum, E aí ela encontra um lugar, né, onde ela possa chegar, né, e descansar, só que ela já está em trabalho de parto, né? E aí ela exato. acaba Então, parindo aquela criança ali, igual você falou, numa gruta escura, úmida, né? é, e à medida, quando ela foge, lógico, eles todos é, vão à procura dela, inclusive o padre. O padre vai atrás num barco com uma outra pessoa, com um outro Os ajudante. policiais. Policiais, né? Então Uhum. eles vão à procura da Rose, encontram a Rose nesse lugar né, tipo, é uma prainha, um lugar que ela tinha essa gruta que ela se alojou para poder parir. Então, Uhum. quando o padre chega lá, ela já tinha parido. Então, assim, o que aconteceu é o seguinte, que a gente estava conversando sobre isso, que o filme mostra o momento que ela dá à luz, que ela para a criança, e aí a gente vê a Rose segurando uma pedra e acertando
algo com a pedra. Então, até então, a gente acha que realmente ela matou a criança, mas o que a gente vai descobrir depois é que ela usou a pedra para separar o cordão umbilical, para cortar o cordão umbilical. Então, o padre pega essa criança e desaparece. E aí, como ele era pessoa de posição, né, nesse sentido de autoridade maior que a Rose, ele disse: não, ela matou a criança e ninguém questionou. E os policiais que estavam no barco também viram de longe Viram de longe e ela acreditaram. batendo a pedra, e eles não fizeram Exato. nem quê, né? Então, exato. Então, os policiais concordaram, falaram, não, nós vimos e tudo, quando na verdade foi uma situação diferente. Então, a criança desapareceu, porque o padre levou essa criança para outro lugar, e a Rose foi colocada na instituição como assassina, e lá ela ficou por 50 anos. E Ah, lá, né, também ela descobre que o filho, né? Descobre não. Lá, quando ela acorda, né? Porque a gente aham. imagina Maria, uma criança, no meio do nada, né? E Exato, tal, como que ela ficou depois, né? Nesse pós-parto, exato. né? Que já não é um Confuso. momento fácil, né? Uhum. Essa mulher chega na instituição e as pessoas dizem para ela que o filho dela morreu. Uhum. Então, ela tem um sofrimento, né, assim, imensurável. Você pensar, eu Exato. esperei 9 meses para ver o filho do meu marido e ele está morto. Uhum. E logo em seguida, o padre vem visitá-la e conta também, né, que o Exato. Michael estava morto. Exato. Ela Então, perdeu tudo de uma vez e ela, de certa maneira, né, enlouqueceu. uhum. Só que ela ficava tentando ficar, né, sóbria, ficar no Exato. lugar dela, só que ela começou a ter muitos tratamentos, tomava muito choque, né? E aí ela começou realmente a perder as memórias, Exato. né? Porque o trabalho, né, como era feito antigamente, né, os choques, eles, né, acabavam ferindo mais e, né, machucando mais do que ajudando, né? Exato, é. Então, mostra também isso, né? A dor dessa mulher, e ela fica 50 anos institucionalizada por algo, né, que ela não fez nenhuma nem outra vez. As duas vezes Exato. ela foi culpabilizada de algo que não foi real. Uhum. E o interessante é que quando a Rose é apresentada no filme, de início, uma das primeiras coisas que ela fala é: meu nome é Rose McNulty e eu não matei meu filho. É, E ela sabe, então ela tem consciência disso, mas todos à volta dela, né? A história dela não tá naquele favor de fazerem os outros acreditarem que ela realmente não matou. sim. Então, o Dr. Green, quando ele chega para analisar, para avaliar ela, e começa a fazer essa busca do que realmente aconteceu, e quando ele conversa, e a maneira como ele desvenda as escrituras, né, da Rose, o livro da Rose, ele começa Ela foi escrever logo numa Bíblia, né? uma Porque Bíblia, que é uma coisa muito simbólica, como diz, né? Vocês acreditam nisso aqui? Tá aqui, então, vou colocar aqui. Eu achei é, um simbolismo muito engraçado. Então, é, ele analisando aquilo, e uma pessoa muito perspicaz, né? Aquela mente científica, e também, de uma certa forma, ele tinha que ter um coração mais macio para, né, tentar entender a paciente. E E ele começa a entender, ele vai juntando os pontinhos e conversando com a Rose, conversando com as ajudantes da Rose, né, a moça que ficava sempre com ela, enfermeira. a Uhum. enfermeira. Ele vai descobrindo uma coisa aqui, uma coisa ali, a ponto de descobrir que o filho de Rose não tinha Calma, deixa eu sido. Oh, contar. tá, Deixa eu então vai. contar. Vamos. Então, o que que é Hum, muito legal dessa história toda? A enfermeira conta para ele que na época que a Rose estava grávida, onde elas ficavam não tinha calendário, para elas não sim. saberem quando o filho dela tinha nascido. Uhum. E aí ela fala que o filho dela nasceu quando tinha os últimos narcisos, que era uma planta, né, uma flor, Uhum. que é mais ou menos no início de maio. E aí, quando ela fala isso, ela pergunta para o psiquiatra: quando você nasceu?
Aí ele fala, 1º de maio, segundo a minha mãe, dia 2 de maio, segundo meu pai. Aham. E os pais dele tinham morrido e ele tinha ido lá para Irlanda para resolver a questão da casa dos pais. Exato. Só que quando ela fala isso para ele, uma coisa nele muda. E aí ele Uhum. vai para casa dos pais. Ele também gostava de música igual a Rose, né? Que a Uhum. Rose tocava piano, E ele também. e ele Muito bem. também. E aí ele descobre lá no cantinho uma caixinha que os pais tinham deixado para ele. E nessa caixinha tinha a escritura da casa e tinha uma carta dos pais contando para ele que ele tinha sido adotado e que ele tinha sido entregue aos pais pelo padre. Olha, tá vendo? Mais uma história de a gente descobrir a adoção na vida adulta. Exatamente. E o mais legal disso, que é a questão sistêmica, que eu quero pontuar aqui. Por que esse homem foi fazer psiquiatria? Uhum. A alma desse homem buscava a mãe que estava institucionalizada. Uhum. Olha a profundidade disso. E Demais, né? por que o padre mandou chamá-lo? Porque o padre sabia. Uhum. Então, o padre também, em certa medida, na minha percepção, queria a remissão dele, tipo, É lógico, lógico. pegar a Rose para o filho dele, né? Antes que Hum, alguma coisa aconteça, porque agora vai fechar o lugar, não tem mais jeito, né? De eu esconder exato. essa situação toda, né? E aí, quando a gente começa a observar esse filme, né? Igual a gente falou, por que que ele bate tanto na gente, assim, no sentido de nossa, trazer essas emoções, né? Uhum. Porque no histórico da nossa ancestralidade, isso é muito vivo, né? Quantas mulheres da nossa linhagem foram institucionalizadas? Quantas foram julgadas pelo seu comportamento? Uhum. Quantas foram apartadas dos seus filhos? Quantas tiveram o amor interrompido, né? Então, assim, por que um filme desse nos toca tanto? Porque diz muito mais da nossa ancestralidade do que a gente imagina, Uhum. né? E esse filme da Rose é um filme que eu sempre converso, né? Quando alguma mãe me conta, por exemplo, assim, minha filha é nova, engravidou. E aí eu sempre falo, e qual que é a sua postura para com isso? E aí a pessoa fala, reclama, não sei o quê, queria que ela tivesse Uhum. casado, queria que tivesse estudando, não sei o que lá. E Sim. eu sempre falo, né, acolha, porque é um neto, é uma continuidade da família. Não importa em que medida que ele, né, aconteceu ou não, importa que agora é um membro da família, né? E isso é uma coisa tão profunda porque você vê, né, como que antigamente, né, isso era, né, e até hoje, gente, É, tá bom. engravidar muitas vezes é como um crime, Uhum. sendo que esse filho é fruto do amor. Uhum. Né? Mas não é do amor como eu quero para você, não. Eu quero que você namore Exato, com fulano e existe um case com julgamento ciclano. muito grande. A gente coloca as expectativas que a gente tem para a própria vida, do que a gente acha correto, em cima dos outros, né? Sim, E se não for como nós acreditamos ser o certo, não é o certo. exatamente. E sistemicamente, a gente tem que entender que tudo o que acontece está a serviço do sistema. Então, tudo o que aconteceu com a Rose estava a serviço do que já tinha acontecido com a mãe. E a tia dela assinou para ela ser internada. Uhum. Assim como ela também assinou quando a mãe foi. Exato. A mãe da Rose. Porque ela acreditava que a mãe da Rose estava doida, ela julgou, ela não conseguiu compreender, que também é outra coisa, né, que eu queria aproveitar esse filme para deixar muito claro. As pessoas não sabem lidar com as dores, Uhum. né? As pessoas não sabem lidar com as emoções. Então, começa no fato da Rose, né, não saber lidar, por exemplo, com o fato de ter que voltar para aquela cidade no meio de uma guerra, né? De ter sua vida toda virada de cabeça para baixo, né? De repente ter que estar submetida a uma coisa que ela já não cabia mais dentro, Uhum. né? Quando chega também o padre, aquela pessoa que quer ser padre, mas a questão do homem, né, não consegue ser abafada. Então Uhum. também ele quer cumprir aquilo ali, né, como é algo que eu quero, que eu desejo e tal, mas o ser homem, né, muitas vezes toma isso, né? Quando também ela é institucionalizada, a gente vê, por exemplo, as enfermeiras, as que querem cuidar com amor,
e aquelas que Exato. tomam aquilo ali como seu poder e fazem o que querem dos outros, né? Então, tudo isso está a serviço e a gente vai encontrando essas situações também, né? Porque é algo que está a serviço da nossa ancestralidade. Mas observar essa história traz para a gente esse lugar também de olhar com mais amorosidade e compreender o quanto o feminino da nossa história, né? Ele é adoecido, assim como o masculino, porque você imagina essa criança que foi apartada da mãe. O Exato. filme mostra, ele tinha quase 50 anos, né? 50 anos, Sim, e é, ele não era casado, não era. né? Uhum, Então você pensa, por quê, né? A que esse homem estava a serviço? exato. Entra de novo o que você diz da lealdade. A gente Da está leal lealdade. à própria mamãe, a história da mãe, né? Exatamente, exatamente. E é muito legal da gente compreender isso, né? É, eu já vi muitos, né, muitos casos. E a gente já tinha falado no outro filme, agora nesse, né? Às vezes, quando os pais não conseguem ter filhos, às vezes eles fazem coisas assim, né? Para acabar tendo um filho, né? Tem gente que compra mesmo filho, né? Tem gente Deixa de que faz. custar, né? É. E aí também isso tem um certo peso, né? Uhum, Para aquela família, para aquela criança, né? Porque isso é outra coisa que fica claro, né? O fato dele ter buscado trabalhar com psiquiatria, olha a alma dessa criança, né? Então, a gente não decide, que é outra coisa que é muito importante a gente compreender. A nossa profissão, a gente acha, ai, fui eu que escolhi. Eu tenho exemplos que mostram o contrário. Eu sou uma, né? Eu Aham. fui fazer psicologia, achava que é porque eu gostava, porque isso não. Porque existia um histórico na minha família, existia uma dificuldade de lidar com as emoções, né? Meu e da minha ancestralidade. Então, eu me coloquei a serviço desse sistema familiar, né? E é como se a gente fizesse algo para equilibrar aquilo que o nosso sistema já causou. Uhum. Então, as pessoas que vão ser médicas, que vão ser advogadas, tudo tem alguma situação ali, ou alguém que não conseguiu salvar alguém que estava morrendo, que estava doente, ou alguém que sofreu uma injustiça e agora quer fazer direito, porque, né, não aceita injustiça. Então, assim, é muito interessante a gente perceber nesse nível, né, que é Uhum. como eu falei para você na última leitura. O nosso sistema familiar determina muito mais a gente do que a gente imagina, seja no amor, seja no financeiro, seja nos relacionamentos amorosos, né? Então, assim, na profissão. Então, assim, para mim, quando falam que ele era o filho, eu falei, ah, pronto. Exato, o que a gente não queria falar antes, mas já chegamos nesse ponto que ele, depois de descobrir os documentos na caixa da casa dele, ele liga os pontos e eu sou filha dessa mulher. Então, a beleza, a poesia que existe nesse filme de mostrar, de atrair esses dois, ele como psiquiatra, ela como paciente, e ele praticamente desvendar o mistério da própria vida, que ele chegou como um profissional e saiu de lá com a história da vida dele, E com a mãe. desemaranhada, ficou sabendo de tudo, É, com a é. própria mãe, né? E é isso Eu que eu ia falar. Como um ponto importante, Érica. Muitas vezes a vida nos chama, nos convida para nos presentear. Uhum. E ainda assim, existem muitas pessoas que rejeitam esse presente. Então, a gente tem muitas oportunidades de se reencontrar, de refazer relações, né, que não estão Ah, saudáveis, né, de reconectar com pessoas que se perderam ao longo da vida, uhum, né? E muitas pessoas ainda negam isso, não querem, né? Rejeitam o amor e a vida, né? Então, isso impede também que o fluxo da vida da pessoa siga adiante. Então, né, o nosso sistema familiar ele é muito amoroso e todas as situações que vão acontecendo conosco é um chamado para que a gente coloque alguma coisa em ordem. uhum, Quando eu assisti esse filme e em vários estudos que eu já fiz com o feminino,
Eu até levei esse filme porque eu falava para as meninas, eu falava para as mulheres, gente, isso aqui é uma cura para o nosso feminino, para a nossa ancestralidade muito profunda. Porque aceitar, sentir e vivenciar as emoções é algo que até hoje não é bem visto, Não, né? Sejam elas qual for. exato. Eu penso muito, quando você fala de a gente se expressar, né, de ser livre para expressar, de sentir as emoções, ah, até nós como mulheres, que a gente, pela sociedade, a gente já é mais livre para ter essas expressões do que os homens são. E quando a gente expressa, dependendo da forma que a gente expressa, você é taxada de uma certa forma, Sim, ou rotulada, é rotulada, ou você é louca, ou exagerada. Então, assim, até isso existe ainda existe. muito preconceito no sentido de nem homem nem mulher, nós não estamos, eu penso muito nisso, das crianças, dos meninos, dos homens, que nós fomos e somos ainda, eh, a gente é criado de forma diferente para reagir às coisas e sentir a liberdade que a gente tem, que a mulher, a menina, o feminino tem para reagir ou expressar as emoções, é diferente do menino, do homem. Sim, sim. E E eu é tenho exatamente nesse lugar, né, Érica? Por a exato. gente não conhecer as nossas emoções, por a gente não ter tido esse espaço, por a gente não ter curado ainda, né, das pessoas que ainda não fazem esse movimento, muitas vezes a gente impede aquelas crianças também de serem elas mesmas e de aprenderem a expressar suas emoções, Uhum. né? Que é o que eu tô falando. No filme isso fica muito claro com esse padre, né? Com esse homem que queria ser homem, Uhum, mas que por algo maior, que a gente também não sabe o que que é, uhum. ele não abriu mão disso, Não. né? E foi infeliz a vida toda e fez uma família inteira infeliz. Causou um inferninho na vida de todo mundo também. Então até isso, né, a gente precisa observar que a gente não cuidando do que é nosso, e acaba criando confusão na vida de quem tá à volta. Exatamente. É aquele lema, né? Não faz terapia por você, querido, faz terapia por quem convive com você, porque você tá aí cagando a vida dos outros. Exato. É assim, porque, depois que a gente fica tanto tempo na terapia, a gente descobre mesmo: "Eu tô fazendo isso aqui", no início eu vejo por mim mesma, mas depois é para você lidar com o que tá por fora, que tá vindo na direção. É. E essa questão, eu acho, de aprender a lidar com as emoções, né? Com todas elas, né? Porque em algumas medidas, por exemplo, a gente não tem autorização para lidar com a raiva ou Uhum. com a tristeza, né? Que é o falso positivo hoje, né? Todo mundo é falsa positividade, todo mundo tem que estar bem o tempo todo, minha vida é linda, maravilhosa. Não, hoje eu não tô bem, eu tô a fim de ficar quietinha na minha, tô a fim de chorar, né? Hoje eu tô com raiva porque eu passei por essa situação, eu não tô entendendo ainda o que que isso quer me dizer. Então, assim, a gente ter essa aceitação, né, e essa compreensão, ela libera muito para que esses mal-entendidos não aconteçam, né? E a gente percebe isso há quanto tempo isso vem acontecendo, né? Para mim, isso é muito Desde profundo. que o mundo é mundo, que o homem tá aí, isso vem existindo. E aí que eu quero voltar num ponto, né, que a gente falou. Existe a questão do poder, existe a questão do dinheiro, existe a questão das instituições, né? Então, por exemplo, porque eu sou da igreja, estou fazendo isso em nome da igreja, em nome de Deus. Então, a gente Exato. também usa muitas justificativas, né? Para não vivenciar aquilo, para não peitar aquilo, né? Então, é também começar a observar por esse lado, né? As coisas que estão acontecendo muitas vezes não são contra a gente, né? Às vezes é um alerta do sistema de que tem alguma coisa ali acontecendo que ainda precisa ser olhado, ainda precisa ser visto, né? Todos nós temos Uhum. história com a Igreja Católica, né? Assim, Protestante, no meu caso. protestante, né? Porque as nossas famílias já foram muito, né? Influenciadas, né, e influenciaram outras famílias. Então, a gente precisa muito pensar, em equilibrar isso dentro de nós, né, para que a gente não exclua um nem outro e que a gente entenda, né, que cada um faz o que dá conta com o nível de consciência que tem, mas que tá na hora da gente
cada dia mais, despertar mais e mais consciência para que a gente pare de cometer esse tipo, né, de situação de julgamento com o outro, prejudicando a vida do outro, né? Exato. A gente sabia que esse filme ia ser profundo, mas nem tanto, né? Deus. É, e a questão que não é muito falar, assim, é tipo um pano de fundo, né, que é a questão da rincha religiosa que causa muita guerra, que causa muita desavença, que causa muita separação, exclusão. A gente conversa muito, e eu te falei, isso é uma coisa que em mim incomoda muito, e eu ainda tô o espaço de trabalhar isso em mim. Então, Uhum, assistindo esse filme e assistindo como a Rose foi tratada, né, quando era moça, por causa disso, né, porque o que era que eles esperavam dela e ela não caiu naquele papel do que era esperado dela, uhum, eu me senti a própria Rose. uhum, Então, uhum. assim, a gente se colocando no lugar, até quando a gente fala o padre fez o que fez, mas a gente não sabe o que está por detrás dele, Sim, não sabe o que está no passado sim, dele. Não é sim. comentado, porque essa história é a história da Rose. Se É, fizesse um filme do padre, a gente ia ver que existe uma história por detrás daquilo. Ele é quem é por causa de uma outra situação que aconteceu, que às vezes, que é completamente, às vezes, desconhecida por ele. uhum, Então, assim, até isso, quando eu penso como a gente rápido, às vezes, para julgar, no momento sim, de raiva. sim, Falo isso como Ariana, que de vez em quando o fogo sobe e ela sai rasgando em todo mundo. Eu falo isso assim, eu tenho voltado muito nesse momento mas eu não sei o que está de trás daquilo. sim, Sim, a reação da pessoa não foi legal, não foi bacana, você não tem que aceitar, no sentido de, sim, ah, não, não foi legal. Mas, ao mesmo tempo, dá uma certa espaço, porque a gente erra, eu erro, e você erra. Não tem, e hoje em dia a gente não tem muito, a gente não dá muito espaço para as pessoas sim, errarem, cometer erro e se consertar, ou consertar o que está errado, principalmente sim, entre família, né? sim. Se Aí julga depois vem o do tempo julgamento, inteiro. né, meu amor? É É. exatamente isso. Porque quando a gente olha para o outro e fala, nossa, ele fez errado, Uhum, ele fez errado ou ele fez diferente do que eu espero, diferente do que é aceito socialmente, diferente do que eu sei do que ele é capaz, uhum, né? Então, assim, exato, é esse julgamento que a gente tem que ter, assim, no benevolente, assim, é igual criança quando faz alguma coisa. Ela não fez por maldade, exato. Ela está né? aprendendo. É o Uhum, impulso, é o desejo, às vezes é inconsequência, que ainda não tem noção. Então, a gente precisa aprender a olhar para isso com um olhar que eu gosto de falar, que é benevolente, uhum, que é o olhar em que você vê, né, que o outro está fazendo, que ele dá conta com o que ele tem, e que muitas vezes não vai ser aquilo que você deseja, que você espera, e que, né, a pessoa também muitas vezes nem sabe o que você está esperando. Então, como que ela vai te dar, né? exato. Agora, uma coisa que você falou importante aí sobre a guerra, né, Érica, para o Hellinger, por exemplo, ele fala que se houvessem mais mães saudáveis, não haveria guerra. Sim, eu lembro que você me contou dessa frase. É. Então, a guerra, ela não está na religião só. Uhum, Né? Esse é o pano de fundo. Mas as uhum, pessoas que estão ali na guerra, muitas delas, né, têm um histórico voltado para isso, para a falta de mãe, para como essa mãe chegou, né, como essa vida chegou até ele, enfim. É o que a gente está falando aqui. Nós precisamos cuidar das emoções, porque todos nós estamos relacionando um com os outros, né? E todos nós causamos impacto na vida um do outro, né? E esse filme ele mostra claramente isso, né? O quanto que uma decisão minha pode afetar toda uma família, né? Todo o futuro de uma geração, exato. né? Intenção, hein? Esse filme eu sabia que ia ser Tenha. intenso, assim, não esperava tanto. Nós vamos fechar ele por aqui, mas a gente Sim. deixa, como a gente combinou, aberto aqui para as perguntas. Para a gente, né, comentar mais alguma coisa que vocês tiverem dúvida ou questionamento. E na próxima tem mais, né?
Sim, na próxima tem mais. E contem pra gente como vocês gostaram do filme, depois que assistir, se vocês assistiram. Como a Amanda disse, coloque o que você tem para dizer, Uhum. ahm, da opinião sobre que tipo de filme ou quais filmes a gente pode assistir para comentar. Então, obrigado pela presença. E conta pra gente se está fazendo sentido isso aqui para vocês, se tem alguma, né, ideia para dar para a gente aqui para somar aqui nisso aqui que a gente está trazendo. E se você achar que tem alguém também que pode se beneficiar e que vai gostar desse programa aqui, encaminha para ela, para que também ela possa ter uma visão diferente sobre os filmes e sobre a vida, né? Lembrando, né? Na tela e na vida, né? Ela na vida, exato. Vamos trazer da tela para a vida os ensinamentos. Combinado? Combinado. Então, até a próxima, querida. Beijos. Para todos. Anything you see with love is the truth.